Obrigado, presidente. Mais uma vez cumprimentando todos e todas. E parabenizar o deputado Francisco Alberto pelo pronunciamento que fez, a rememoração histórica da situação da Fafem. Eu lembro que eu ainda muito jovem, deputado Francisco Alberto, já no movimento sindical, você também muito jovem ainda, no movimento sindical, já havia Vossa Excelência nessa batalha lá na década de 90. A década de 90 foi uma década marcada no nosso país pela resistência à privatização. E nós estamos precisando retomar isso. Foi muito importante aquele momento. Vi agora o pronunciamento do deputado Luciano Pimentel, um pronunciamento balizado em informações precisas, mas é bom a gente lembrar também que, somado a todo esse conjunto de preocupações que ele traz aqui, nós estamos em vias de ter o aeroporto aqui de Aracaju privatizado, né? Quer dizer, nós estamos vivendo de novo aquele momento que nós vivemos lá na década de 90, em que se tenta desestabilizar a organização do Estado brasileiro, colocando para a seara apenas do privado, como se isso resolvesse. Não é assim. Nós temos tido experiências de privatizações que têm mostrado que esse não é o caminho, pelo menos não em muitos setores, pelo menos não em setores que são estratégicos para o nosso povo. É nesse diapasão também que voltei aqui à tribuna, porque eu achei que era importante aprofundar a preocupação com a questão da privatização. E em relação à Fafem, eu quero lembrar, em Sergipe tem havido sim muita mobilização contra a tentativa de fechamento, de hibernação ou de privatização da Fafem. Em Sergipe os trabalhadores têm se organizado e têm resistido. Em Sergipe os trabalhadores criaram um fórum e têm chamado os parlamentares desse estado, dos municípios, para aderirem ao fórum, discutirem. Eu participei de reuniões e discutirem essa situação. E nós aqui no primeiro dia, o dia inaugural de posse da atual legislatura, articulamos aqui a assinatura de uma carta compromisso dos parlamentares estaduais, com vistas a nós perfilarmos juntos na tentativa de impedir a privatização, a hibernação ou o fechamento da Fafem, porque nós entendemos que ela tem que ser mantida aberta e tem que ser mantido seu caráter público estatal. A maioria dos deputados já assinou. Os que não assinaram, eu convido ainda a assinar, foi por falta de oportunidade. Não tive nenhuma resistência de nenhum colega na assinatura desse documento. Pelo contrário, mesmo aqueles que divergem em um ou no outro ponto, fizeram questão de assinar, porque entendem a importância do tema. Os que não assinaram ainda, continuam convidados. Segunda-feira, deputado Alberto, nós vamos ter aqui, no plenário desta casa, já acertei com o presidente, estava previsto inicialmente para ser na Escola do Legislativo, mas já acertamos para ser no plenário desta casa, numa iniciativa do mandato que eu represento, junto com o mandato do deputado João Daniel. Nós vamos ter uma audiência pública para tratar, de novo, da defesa da Fafem. Aqui, nesta casa, segunda-feira, às 9 horas, neste plenário. Para o que eu espero contar com a presença dos colegas, para o que eu espero contar com a atenção também de todos aqueles que se somam a essa causa, porque não se somam apenas, como disse bem aqui o deputado Francisco Alberto, não se somam apenas na perspectiva da defesa de uma empresa e dos seus empregados. Não, se somam na perspectiva do que significa a Fafem para a economia sergipana, para a economia do Brasil, e o que significa a Fafem para a soberania alimentar do povo brasileiro. Porque se é verdade que nós precisamos investir cada vez mais na agricultura familiar, se é verdade que nós precisamos cada vez mais ter o olhar voltado para os pequenos agricultores, porque são eles que garantem uma boa parte da parcela dos alimentos que são produzidos aqui no nosso país, é verdade também que nós não podemos prescindir de fazer a luta em defesa de instrumentos que garantem que um país com a característica do Brasil possa ampliar a sua produção alimentícia. Isso passa, evidentemente, para que você tenha os insumos necessários para fazer isso. A Fafem responde a isso. Então, luta por soberania alimentar é maior do que luta por interesses meramente corporativos ou interesses meramente ideológicos, que são importantes nas nossas lutas, mas aqui nós estamos falando de alimento. Quem fala de alimento fala de vida. Portanto, eu quero convidar todos, antes de passar a parte à deputada Quito Lima, eu quero aproveitar também para convidar todos aqueles que, assim como defendem a Fafem, defendem um sistema previdenciário público, que estejam hoje à tarde. Hoje à tarde nós vamos ter uma manifestação de luta dos trabalhadores em uma Assembleia Geral Unificada
as 4 centrais, as 4 grandes centrais que nós temos aqui, que congregam os sindicatos trabalhistas, dos trabalhadores, estão organizando essa Assembleia Unificada. É uma Assembleia onde vamos tratar, evidentemente, dessa pauta que hoje toma corpo, em função, inclusive, de que no dia de hoje está sendo entregue lá no Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência, que, aliás, já está até disponível. Já recebi informação da minha assessoria que no site do Ministério da Fazenda já está disponível a proposta de reforma da Previdência, que, mais uma vez, não é para facilitar a vida do trabalhador, deputado Roberto. Mais uma vez, vai numa linha de sacrificar aqueles que trabalham a vida inteira, que não começam a trabalhar tarde, porque a história do povo brasileiro é uma história de um povo que começa a trabalhar muito precocemente. Eu tiro os exemplos que tenho na minha família. O meu próprio, desde os 17 anos, tenho carteira assinada como professor e nunca mais parei. Dos meus primos, que com 14 anos já estavam trabalhando, né? Quer dizer, a realidade do povo brasileiro é essa. Não dá para a gente querer comparar a realidade do povo brasileiro com a realidade de outros países que tem uma outra condição de vida. O seu povo tem uma outra condição de vida. É verdade que nós temos ampliado a expectativa de vida no nosso país. É verdade que nós temos que ter responsabilidade com os cálculos atuariais, temos que ter responsabilidade com a possibilidade do sistema previdenciário, mas a principal verdade é que o caminho para resolver os problemas previdenciários não passam exclusivamente por restrição dos direitos previdenciários do povo brasileiro. Passa por seriedade no trato da Previdência, passa por cobrar a dívida dos principais devedores da Previdência nesse país. Podem pegar a lista de devedores da Previdência. Ela é grande e, do ponto de vista da quantidade de valores que se deve, ela é imensa, é gigantesca. Por que não se cobra desses devedores? Por que não se faz uma ação concreta no sentido de captar, melhor dizendo, os recursos que foram deixados de lado em função da sonegação que se fez tanto tempo? Ora, porque sempre o caminho é taxar os trabalhadores, impedir o direito à aposentadoria no tempo certo e dificultar assim a vida dos trabalhadores brasileiros. Quero dizer que nós estamos encravados numa região onde a condição de vida não é boa, uma região em que a expectativa de vida também não é boa, e que essa média geral que se fala aí termina gerando para o povo nordestino, sobremaneira, uma condição de não gozar da aposentadoria, de trabalhar a vida inteira. Quando começa a criar dentes, já começa a trabalhar e não se aposentar, não poder curtir nenhum tempo da sua vida. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Hoje à tarde, lá na Praça General Valadão, os trabalhadores vão estar discutindo isso. Nós esperamos contar com o apoio daqueles que têm bom senso, né, nesta caminhada. Quero lembrar que no Congresso Nacional, a CPI da Previdência, realizada na legislatura passada, identificou que não é verdadeiro o discurso da falência do sistema previdenciário, ele não corresponde à realidade. Há problemas, mas os problemas são de natureza corrigível e passa, inclusive, por você garantir o aporte de recursos de forma adequada, sobretudo por causa da sonegação do setor patronal e especialmente os patrões que integram o grande capital. Então eu quero aqui fazer esse convite, mas queria ouvir com muita satisfação a vereadora Kiki Lima, que pediu uma parte. Obrigada, deputado Irã. Para além de concordar com sua fala, né, eu tive pouco tempo aí para falar e eu queria ter falado um pouco sobre a questão da FAFEM. Então, só para reforçar a importância dessa luta, a importância desta casa estar empenhada em estar ajudando, somando forças a resolver essa questão e que pode estar contando comigo. Vossa Excelência já sabe disso, mas eu quis reforçar porque o meu tempo foi curtinho e eu não consegui falar sobre isso. Mas a gente está junto, porque o povo de Sergipe precisa desta casa empenhada, né? Assim como a mobilização da CUT e outras centrais sindicais, que é hoje 3 horas, né? Isso que eu tive a oportunidade de citar, mas é isso, é endossar e subscrever a sua fala até agora, que você sabe que pode contar comigo. Obrigado, deputada Kiki. Eu queria, para encerrar, presidente, dizer o seguinte: parecem 2 temas desvinculados, Previdência e FAFEM. Mas, lamentavelmente, deputado Alberto, as vinculações se dão não só pela via desse viés da privatização, elas já se dão em função de uma construção que começa a ser feita. E eu queria aqui já ir chamando a atenção. Já existem movimentos, pelo menos se aventa isso como argumento, no sentido de que há possibilidades de se colocar para negociação
seguinte: garante-se que a Fafem não será fechada. E a contrapartida para isso é a bancada federal de Sergipe apoiar a reforma da Previdência. Já existem ensaios dessa natureza. E eu quero dizer que o povo de Sergipe não aceita isso. O povo de Sergipe não aceita negociata com a Fafem. O povo de Sergipe não aceita negociata com a Previdência. O povo de Sergipe quer a Previdência pública e o povo de Sergipe quer a Fafem pública. Ninguém vai poder usar o argumento de que a moeda de troca para votar favorável à reforma da Previdência de Bolsonaro é garantir a Fafem aberta e funcionando. Nós não vamos aceitar isso. Nós queremos as duas coisas: previdência séria, comprometida com os direitos dos trabalhadores, previdência pública, e queremos a Fafem funcionando a pleno vapor. Eu também tive deputado Roberto, era deputado federal à época, quando pude visitar a Fafem num momento de euforia, inclusive eu poderia dizer assim, que era um momento de ampliação da planta, ampliação dos serviços, bem ao contrário do que se diz agora. Então, não me venham já construir essa tática de querer justificar que vai votar a favor da reforma da Previdência para preservar a Fafem. O povo sergipano não quer isso. Se alguém está ensaiando esse tipo de barganha, nós já vamos começar a denunciar e começar a dizer: não é este o caminho que nós queremos seguir. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.